Bom, meus amigos, eu gostaria de fazer um vídeo a respeito de um discurso do apóstolo Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos, que foi feito em uma conferência. Vou ler esse discurso, uma conferência da igreja, a conferência numa manhã de domingo, do dia 3 de outubro do ano de 2021. Olha como o Elder Uchtdorf começa. Nós nos reunimos nesta bela manhã de domingo para falarmos de Cristo. Regozijamo-nos em seu Evangelho e apoiamos uns aos outros ao andarmos no caminho, entre aspas, de nosso Salvador. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós nos reunimos com esse propósito todos os domingos, durante todo o ano. Caso não sejam membros da igreja, damos calorosas boas-vindas a vocês e agradecemos por se unirem a nós para adorarmos o Salvador e aprendermos sobre Jesus Cristo. Assim como vocês, estamos nos esforçando, embora de modo imperfeito, para nos tornarmos melhores amigos, melhores vizinhos e seres humanos. E buscamos fazer isso seguindo a Jesus Cristo, nosso exemplo. Esperamos que vocês sintam a sinceridade de nosso testemunho. Jesus Cristo vive. Ele é o Filho do Deus vivo e guia profetas na terra em nossos dias. Convidamos todos a ver e ouvir a palavra de Deus e a participar de sua bondade. Existe uma teoria citada frequentemente de que quem está perdido caminha em círculos. Não há muito tempo, o cientista do Instituto Max Planck de Biologia Cibernética testaram essa teoria. Quem está perdido anda em círculos. Eles levaram alguns convidados a uma floresta densa e lhe deram instruções simples. As instruções eram: andem em linha reta, entre aspas. Não havia pontos de referência visíveis. Os participantes do estudo tinham de confiar somente em seu senso de direção. Aí o Elder Uchtdorf faz uma pergunta: como vocês acham que eles se saíram? Os cientistas concluíram que, abre aspas, as pessoas realmente andam em círculos quando não têm pistas confiáveis quanto à direção seguir. A que direção seguir? Fecha aspas, ponto. Depois, posteriormente, essas pessoas foram questionadas. Apesar de sua autoconfiança, os dados do GPS mostraram que eles caminharam em círculos de apenas 20 metros de diâmetro. Mesmo eles falando, afirmando que tinham desviado nem 1 milímetro do caminho. Olha que interessante. Por que é tão difícil para nós caminhar em linha reta? É uma pergunta. Por quê? Por que é tão difícil para nós caminhar em linha reta? Alguns pesquisadores teorizam que desvios pequenos e praticamente insignificantes no terreno fazem toda a diferença. Outros pesquisadores salientam o fato de que todos nós temos uma perna um pouquinho maior que a outra. O mais provável, no entanto, é que é difícil andar em linha reta, devido à crescente dificuldade de sabermos para onde estamos indo. Não é necessário ver como fatores pequenos e aparentemente insignificantes podem fazer uma grande diferença em nossa vida? O que você? Só pergunta. Sei disso por experiência própria, ele fala, o Elder Uchtdorf. Ele conta a experiência de que quando ele era piloto de um avião sobre rotas, às vezes ele tem que colocar o avião na pista certinho. Ele tem que seguir algumas pistas, alguns sinais. Ok,
A maioria das mudanças em nossa vida espiritual, tanto positiva quanto negativas, acontece gradualmente, um passo de cada vez. Assim como os participantes do estudo realizado pelo Instituto Max Planck. Mas nem tudo está perdido, ele fala. Ao contrário dos errantes participantes da pesquisa, temos pontos de referência que podemos usar para avaliar nosso curso. E quais são esses pontos de referência que nós, como membros, temos? Elder Ortidorf responde. Certamente, eles incluem orar diariamente, ponderar as escrituras e usar recursos inspirados como vem e segue-me. Olha, da escola dominical, vem e segue-me. Podemos nos achegar ao trono de Deus todos os dias com humildade e honestidade. Podemos ponderar nossas ações e analisar nosso dia, avaliando nossa vontade e nossos desejos à luz da vontade dos desejos do Pai Celestial. Sabiam? Se tivermos nos desviado do caminho, imploramos a Deus que nos restaure e nos comprometemos a ser melhores. Esse momento de introspecção é uma oportunidade de nos recalibrarmos. É um jardim de reflexão onde podemos andar com Deus e ser instruídos, edificados e purificados pela palavra de nosso Pai Celestial. Tanto a palavra escrita, quanto a revelada pelo Espírito. É um momento sagrado em que nos lembramos de nossos convênios divinos, de seguirmos ao manso Salvador, em que avaliamos nosso progresso e alinhamos a nós mesmos com os pontos de referência que Deus proveu para seus filhos. Quais pontos de referência? Oração, estudo das Escrituras, ponderação e também o recurso vem e segue-me. São recursos. Pense nisso como uma restauração diária individual, Elder Ortidorf fala. Em nossa jornada como peregrinos pelo caminho da glória, sabemos quão fácil é nos desviar. Porém, assim como pequenos desvios podem nos tirar do caminho do Salvador, também podem atos pequenos e simples nos realinhar com segurança a Ele. Quando a escuridão se infiltra em nossa vida, como frequentemente acontece, nossa restauração diária nos abre o coração para a luz celestial, que nos ilumina a alma, expulsando sombras, temores e dúvida. Isso nós temos que ter certeza. É claro que isso exige esforço constante de nossa parte. Não podemos nos contentar com as experiências espirituais do passado. Precisamos de um curso contínuo. Não podemos depender do testemunho alheio para sempre, luz dos outros, testemunho dos outros. Devemos edificar nosso próprio testemunho, ele fala. Precisamos de uma infusão diária e contínua de luz celestial. Precisamos de tempos de refrigério, entre aspas, tempos de restauração pessoal. Afinal, a restauração do Evangelho e da Igreja não é algo que acontece apenas uma vez para todos. Ela é um processo contínuo, vocês sabiam? Um dia de cada vez, um coração de cada vez. Assim como os nossos dias, a vida também passa. Certo autor, ele disse, abre aspas, um dia equivale a uma vida inteira. Você começa a fazer algo, acaba fazendo outra coisa. Planeja ir a algum lugar, mas nunca chega lá. E no final de sua vida, sua existência inteira tem também essa característica aleatória. Sua vida inteira tem um aspecto de um único dia. Desejam mudar o formato de sua vida? Vocês desejam? É uma pergunta que lhe fazem. Mudem o formato de seu dia. Desejam mudar seu dia? Mudem este momento. Mudem a maneira como pensam, sentem e agem neste momento. Pequenos lemes dirigem grandes embarcações. Pequenos tijolos podem se tornar mansões magníficas. Pequenas sementes podem se tornar gigantescas sequoias. Minutos e horas bem aproveitados são os tijolos de uma vida bem vivida. Eles podem inspirar bondade, tirar-nos do cativeiro das imperfeições
e nos guiar rumo ao caminho redentor do perdão e da santificação. Espero que esse discurso de Elder Uchtdorf nos ajude a pensar sobre a restauração da nossa vida a cada minuto, a cada dia. Elder Dieter F. Uchtdorf, o discurso dele de 3